Eu falava sobre, assim, o jogo acenou uma boa perspectiva para o Flamengo e para o Cruzeiro muito preocupante, né? O Tite deve ser de novo alvo aí de questionamentos, né? Porque o time pode ser lanterna hoje. Lembrando, o Vasco nem precisa ganhar do Palmeiras. O Vasco só tem que empatar com o Palmeiras, que já será, já vai empurrar o Cruzeiro para a lanterna do campeonato. O Vasco vencendo, ele sai da zona de rebaixamento, inclusive. O Vasco estreia hoje o Renato Portaluppi, né? Reestreia. E o Tite sabe, ele até assumiu isso, né, na coletiva de imprensa, que ele sabe que está sendo muito pressionado. Cruzeiro do Tite é muito questionado, porque o Tite foi campeão mineiro, mas como disse o Mauro César Pereira, pode encerrar essa rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro. E eu sempre repito isso, poderia estar pior, tá? Porque o Cruzeiro arrumou um ponto dado pela arbitragem no pênalti contra o Mirassol. O Mirassol estava ganhando do Cruzeiro de 2-1, foi inventado um pênalti ali no Matheus Pereira, e aí o Cruzeiro conquistou mais um ponto. Era para o Cruzeiro ter um ponto conquistado em 12 disputados. E o Cruzeiro tem 2 pontos em 12 disputados, um Cruzeiro em crise com o Tite em risco. O Tite vai ter... Eu garanto que se o Tite... Eu garanto mesmo, sim, falo mesmo com garantia, precisão. Se o Tite não ganha o Campeonato Mineiro, se não ganha do Atlético Mineiro, eu duvido que o Tite estaria, Bruno, dirigindo o Cruzeiro ontem. Pela pressão que estava lá, a torcida xingando, não sei o quê. Aí ganhou do Atlético Mineiro. Os cânticos do estádio já foi em relação ao Leonardo Jardim, porque sabia que o Cruzeiro ia enfrentar o Flamengo ontem, né? Então, essa paz deu pro jogo. Vai dar uma paz também. Os próximos 3 jogos do Cruzeiro são jogos pelo que o Cruzeiro tem um plantel, são jogos que pode vencer. Próxima rodada, no final de semana, o Cruzeiro enfrenta o Vasco. Depois ele sai contra o Atlético Paranaense e depois ele pega o Santos. É essa sequência. Então são jogos que pode vencer, porque o Santos também não atravessa um grande momento. O Atlético é um time que está voltando à Série A. E o Vasco, a gente não sabe como vai ser esse Vasco de Renato Gaúcho daqui para frente, né? Mas uma vitória que aí, ó. Você pega essa vitória, o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo ganha esse jogo a menos, ele iguala ao líder, que é o Palmeiras, que está aí liderando a competição junto com o São Paulo. É ridículo, Bruno. O Cruzeiro, com o time que tem, ele tá ali perigando entrar na lanterna de novo do Campeonato Brasileiro. Eu sei que é cedo, que é a 4ª rodada, mas de 12 pontos você conquistar 2, sendo que um foi num pênaltizinho mequetrefe marcado no fim do jogo contra o Mirassol, tá muito abaixo esse Cruzeiro. E já a gente vai mostrar a declaração do Tite, Bruno. Eu acho que até ele sabe que ele tá na berlinda no Cruzeiro. Eu não sei, o Vamp disse que se perdesse pro Galo, ele achava que ia até demitido. Eu tenho minhas dúvidas, mas se perdesse pro Galo e perdesse pro Flamengo como perdeu agora, aí sim eu tenho certeza que o Tite já ia ter saído, Bruno Prado. E é difícil você estar numa posição assim. Eu acho que ele devia ignorar, que o Tite não é assim, né? Mas ele devia olhar lá no aplicativo do banco, tenho tanto na conta, deixa xingar, tanto faz. Vou ficar aqui até onde deixarem, vou aumentar um pouco mais minha conta e quando me mandarem embora, beleza, ok, faz parte. Acho que o técnico que vem trabalhar no Brasil, ele não tem que ficar muito preocupado se vão xingar, se vão mandar embora, porque isso acontece todo dia, né? Então, meio que devia ignorar e focar em ganhar dinheiro, aumentar o cofre, né? Mas o Tite não é assim, né? Ele é um cara que ele deve estar chateado com a situação do time. Ô, Bruno, sim. Eu até entendo o seu lado, tá? Eu até entendo, mas eu acho que é mais do que claro que quem é treinador no futebol hoje não pensa só no dinheiro. Porque se pensasse só no dinheiro, todos eles já tinham parado, Bruno. Sim. Renato Gaúcho já tinha parado, Tite já tinha parado, vamos lá, o Dorival já tinha parado. Esses caras já ficaram milionários. Sim. Só que eu acho que muitas vezes eles reclamam do excesso de pressão, mas eu acho que eles são viciados nesse excesso de pressão, de verdade. Sim, às vezes cansa ficar em casa, né? Eles já tinham parado.
Que às vezes cansa ficar em casa também, né? Mas assim, ele não tem que se preocupar, porque assim, o futebol brasileiro ele é formado por uma ignorância enorme, assim. É uma coisa assim, agressiva, ignorante, desrespeitosa. Aí eu não estou falando especificamente do caso do Tite no Cruzeiro, aí é do geral, de todos, né? O jeito que mandaram o Felipe Luiz embora, o jeito que mandaram o Crespo embora, não dá para você ficar muito preocupado, o que acham, o que não acham, o que vão xingar, o que não vão, se vão me mandar embora, se não vão. É uma coisa meio sem lei. A vantagem que eles têm é que eles ganham bem. Mas é uma coisa assim, meu trabalho vai ser reconhecido? Não vai ser reconhecido. Seu trabalho não vai ser reconhecido. Quando você ganhar, vão também assim te jogar pro alto como se você fosse o maior gênio do mundo e você sabe que você não é. E quando você perder, também vão te tratar como o pior burro do mundo, que você também sabe que você não é. O Tite já foi tratado como o maior gênio do mundo e como o maior burro do mundo. E ele não é nenhuma coisa nem outra, né? É um treinador muito bom, treinador que ganhou tudo que podia ganhar aqui em clubes brasileiros e está agora já numa parte final da carreira. É claro que ele hoje não tem, acho que a mesma motivação que ele tinha há 5, 6, 7, 10 anos. Ninguém tem, isso é normal do ser humano. E vai tentar tirar o Cruzeiro do lá de baixo e se não conseguir, eu espero que ele fique tranquilo, bem, vai para casa dele, relaxa. Se quiser trabalhar em outro clube, depois trabalha. Mas acho que cada vez mais os caras têm que se preocupar menos com isso aí. Tipo assim, é assim. Se eu ganhar jogo, se eu perder 2, eu vou ser mandado embora. O Felipe Luiz é o exemplo clássico, né, disso. Então, tem que seguir a vida. Acho até que o Cruzeiro, ele melhora um pouquinho. O Cruzeiro, ele era um time muito vulnerável nos jogos com o Botafogo, com o Mirassol. O jogo com o Coritiba, se pegar resultado sem pensar na atuação, o resultado muito fora da curva do Cruzeiro nesse campeonato foi a derrota para o Coritiba. Os outros no Mineirão. Os outros resultados não foram tão fora do normal. Que jogou 3 jogos fora, fez 1 ponto. Botafogo, Mirassol e Flamengo. Isso aí é normal. Era normal fazer 1 ponto aí. Aí empatou com o Corinthians em casa. Era um jogo até que ele merecia ter vencido. Contra o Mirassol era para ter perdido, contra o Corinthians era para ter vencido. Acabou compensando. Mas empatar com o Corinthians em casa não é nenhum absurdo. Perder para o Coritiba em casa era onde não poderia. E agora, como o Vamp falou, ele tem 3 jogos que na teoria dá para ele buscar pelo menos 6, 7 pontos. E aí ele vai ter que fazer vai ter que reagir no campeonato. Acho até que o time melhorou defensivamente quando ele tira um atacante, coloca mais um meia, né? Ele só joga com o Caio Jorge na frente, que ontem não jogou. Christian, Gerson e Matheus Pereira, mais os 2 volantes. Até melhorou, ele fica menos exposto porque os caras são menos apressados, eles tocam mais a bola, então perde menos a bola e toma pouco contra-ataque. Cruzeiro é um time que gosta de ter a bola, só que ele perdia muito a bola, agora ele perde um pouco menos. E quando perde dá problema, como aqui aí ontem o primeiro gol foi uma pressão alta do Flamengo, que depois recuou, que era muito que o Jardim fazia no Cruzeiro também, uma pressão alta no início, faz o gol e volta para marcar mais atrás e contra-atacar. E foi um erro do menino, né, do Villarreal, né, que é um garoto que jogou o Mundial Sub-20 ano passado pela Colômbia. Ali ele se precipitou totalmente, né, ele saiu correndo pro meio dos caras ali. E aí quando ele ficou cercado, ele desesperado tocou para trás e deu a bola no pé do Pedro, né? Ali foi um erro de tomada de decisão do garoto, não foi nem erro técnico. Ele saiu correndo para onde tinham 2, 3 jogadores do Flamengo. Então, assim, tem que ter calma e tranquilidade. E se quiserem mandar embora, ok, vai para casa e segue a vida. Vamos ouvir aí, né, o que disse o Tite, porque o Tite falou que ele sabe que ele vai ter uma pressão e que tem uma necessidade urgente de recuperar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vamos escutar aí o Tite. É uma situação bastante incômoda, difícil absorver, não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Fica uma sensação do jogo final de estar próximo do empate, aí tu toma o 2º gol. É a minha sensação que eu tive do jogo. Isso acaba determinando, sim, uma pressão pela grandeza que é o Cruzeiro e pela necessidade que ele tem urgente de recuperar. A pontuação está abaixo, sim. Eu vou repetir aquilo que eu falei, nós temos uma consciência exata disso, da grandeza, da expectativa do Cruzeiro e da baixa pontuação. Tivéssemos nós uma situação, talvez um placar mantido, volto a dizer, contra o Corinthians em casa, que estava bem encaminhado, uma situação melhor contra o
contra o Curitiba, que fez um grande primeiro tempo, talvez estivesse numa situação não condizente, mas e nós estamos pagando o preço. E tem que procurar recuperar. E tem que buscar recuperar. Nós temos essa consciência e é sempre um próximo jogo para que tenha essa condição de reverter. O que nós temos que ter é consciência também de que domingo é uma oportunidade de a gente ter para que possa dar um pequeno passo em busca de uma recuperação. Tu olha na tabela, incomoda ao clube de uma maneira geral e nos incomoda. E talvez não seja nem um incômodo, seja uma dor maior, um sentimento maior que a gente tem em função dessa posição. Nós sabemos que podemos reverter com o nosso trabalho. Tá aí, né? Tá aí o Tite falando. Eu até entendo o Bruno, que ele fala, ele tem que deixar falar e dane-se. Só que eu só acho que também tem o lado do trabalho, né? Porque se o Tite não mostrar trabalho no Cruzeiro, vai ser o segundo trabalho muito ruim do Tite em 2 times fortes, pô. Porque não é dizer, ele pegou times que estão mal, não. O Tite chegou, saiu da seleção brasileira podendo escolher. Aí agora pega o Cruzeiro. Faz um trabalho ruim, a princípio. Pode recuperar? Pode. Eu não gosto do trabalho do Tite nos últimos anos, mas pode. Agora, se ele não fizer um bom trabalho agora, aí esquece, aí eu acho que o Tite vai passar sim a ser ainda mais que... Bom, agora, só deixando claro também, tá? Eu tava lá no Maracanã, a gente fez a cobertura lá pro Canelada. Há muito tempo eu não vejo um jogador tão hostilizado quanto foi o Gerson no Maracanã ontem, tá? Além das vaias, o tempo inteiro que ele tocava na bola, muitas vezes aquele grito de "Ei, Gerson, vai tomar caju", né? E também, quando ele saiu de campo, ficou ali a torcida gritando por cerca de uns 2 minutos, tá? É Gerson mercenário. Gerson mercenário. Então, foi ali muito hostilizado o Gerson. Muito, eu acho. Eu sou o primeiro a defender o jogador que sai por proposta melhor. É a carreira do cara, ele tem que se garantir. Mas eu acho que muito dessa indignação foi pela postura do Marcão, o pai e empresário do Gerson, enquanto o Gerson esteve no Flamengo. Né? Porque o tempo inteiro o Marcão enchia o saco, dizia que tinha que aumentar salário. Ele assinou o contrato. Ele aceitou a proposta. Para depois ficar reclamando o tempo inteiro, falando que o Gerson não era valorizado, pedindo aumento, gerando atrito nos bastidores. Então, da forma como aconteceu tudo, aquilo gerou uma revolta no torcedor do Flamengo. Eu acho que tem que sair mesmo. Recebeu proposta 25 milhões de euros. Tem, é a carreira do cara. Agora, o jeito como aconteceu incomodou o torcedor do Flamengo. E ontem, eu repito aqui, porque eu vi lá o vídeo do Marcão, ele é um personagem, ele quer isso mesmo, ele quer todo mundo postando ele. Mas no vídeo ele estava se vitimizando. Não são todos os torcedores do Flamengo, o verdadeiro torcedor do Flamengo não pensa daquele jeito. Ele buscou a confusão. Eu estava no setor, eu vi. Ele chegou, ninguém falou nada. Ninguém. Sentou e assistiu ao primeiro tempo. Quando a torcida gritou Gerson mercenário ao fim do primeiro tempo, ele começou a inflamar a torcida. Ele ficou assim, falando. Aí um torcedor foi tirar satisfação e ele disse, pode gritar, eu tô com 1 milhão no bolso. Aí quando ele fala, pode falar, eu tô com 1 milhão no bolso, aí já vieram vários. Aí o Marcão desceu, aí os seguranças vieram. Ele teve que sair escoltado pela polícia, mas ninguém buscou a confusão com ele. Ele buscou, e aí a minha opinião, eu acho que ele tá feliz demais com o que aconteceu. O Marcão gosta de mídia, o Marcão gosta de aparecer, e ele conseguiu o objetivo dele. O Gerson sofreu no Maracanã, não tenham dúvidas que o Leonardo Jardim vai sofrer a mesma coisa no Mineirão. Vai. E a do Leonardo Jardim ainda teve lá aquele elemento, né? Dele pedir liberação, ser liberado e fechar com o Flamengo.